Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início ao assunto rochas e minerais, tendo início aí na página 50, tá? Capítulo novo. E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é cada uma dessas coisas. Então, as rochas são diferentes de pedras, né? As rochas, elas sofrem um processo de transformação, tá? E são substâncias agregadas, um composto de substâncias agregadas, originadas a partir de minerais. Então, isso é uma rocha, que não é a mesma coisa que uma pedra. Uma pedra é uma parte de uma rocha, tá bom? Um pedaço solto de uma rocha seria basicamente isso, assim. As rochas, elas vão se formar devido a vários processos naturais existentes ao longo dos tempos, né? Os minerais são elementos e substâncias que, através dos processos geológicos, vão se formando. E, obviamente, eles possuem grande valor aquisitivo, né, como a gente vê no mercado por aí. As rochas, elas podem ser de 3 tipos: magmáticas ou ígneas, metamórficas ou sedimentares. Como o próprio nome já diz, as rochas magmáticas, elas vêm realmente do magma da Terra, né? E aí, como a gente falou no capítulo anterior, né, quando a gente falou sobre camadas da Terra, elas têm origem lá no magma da Terra, né? Que é aquela lava vulcânica, aquela lava que existe lá no manto e no núcleo da Terra, tá bom? Que tem o processo mais quente. E esse magma, quando ele se resfria, ele endurece e dá origem a essa nova rocha. As rochas magmáticas, elas podem ser de 3 tipos: basalto, pedra pómez e granito. A pedra pómez, um exemplo, por exemplo, é aquela pedrinha, né, esponjosa e porosa que a gente vê comumente nos banheiros por aí, que são utilizados para lixar pés, coisas desse tipo. O basalto é uma pedra que se forma na superfície da crosta terrestre, né? Com o processo de solidificação de solidificação do manto. Ele se forma na crosta, enquanto que o granito não, ele se forma já mais abaixo e ele só vem à superfície com os processos de erosão e de sedimentação da terra. Bom? O processo de surgimento do granito é bem mais demorado. A gente vê comumente por aí o basalto, ele é utilizado muito em pisos, são aquelas pedras mais escuras utilizadas na fabricação de pisos, em revestimentos, e algumas vezes escadarias, coisas desse tipo. E o granito também, às vezes em calçamentos, em pias, revestimentos e uma série de outras utilizações na construção civil. Tá bom? As rochas magmáticas também são conhecidas como ígneas. As rochas sedimentares, elas são constituídas de pequenas partículas que são depositadas umas sobre as outras. Tá? E aí entra também matéria morta, vegetais, minerais, lama, areia. As rochas sedimentares, elas podem ser de 3 tipos: arenito, argilito e calcário, tá bom? Essas rochas, elas também também serão utilizadas na construção civis. O arenito, como o próprio nome já diz, ele é muito a sua composição é muito utilizada areia, né? Ela é formada em sua maior parte por areia, por isso ele recebe o nome de arenito, tá bom? E o argilito, como o próprio nome também já expressa, ele é formado em sua maior parte por argila, né? Ele é composto por argila e tem uma grande importância ele na utilização para vasos ornamentais, panelas de barro
né, e uma série de outras utilizações. Um outro tipo de exemplo de rocha sedimentar é o calcário, né? O calcário, ele é comumente utilizado na correção do solo, tá? Utilizado para fazer, essa rocha ela é dissolvida, né? Feita uma espécie de pó, e ela é utilizada na adubação e na correção do pH do solo. As rochas metamórficas, elas são resultantes de uma transformação muito grande que leva anos, né? É uma transformação e que inicialmente foi originada das rochas magmáticas. Então, o granito, ao passar do tempo, ao longo do ano, ele vai se transformando e ele se torna uma rocha chamada gneiss. E os arenitos, com o tempo, se torna uma outra rocha metamórfica chamada quartzo. O calcário se torna o mármore. E assim sucessivamente, né? Então, todos eles possuem uma importância, né, para a construção civil e a utilização para a humanidade de uma forma específica. O gneiss ele é utilizado muito também em revestimentos, pisos, paredes. A ardósia é utilizada também dessa mesma forma, né? E o mármore que a gente vê muito também em balcões, pias, escadarias, enfim, uma infinidade de empregos, né, na construção civil.